Sou Júlio Schmidt, eu sou artista plástico, de bacharel em artes plásticas formado, e eu sou artesão. Minha formação, na verdade, é essa, que antes eu era autodidata. É interessante que parece que a gente perde essa... Depois que você entra na faculdade, que eles acham que na universidade você vai aprender, que é o lugar de aprender as técnicas. Então acho que ia ser a grande ilusão que a gente também tem, algumas pessoas, né? Então eu comecei a trabalhar com... Assim, o meu trabalho autoral eu comecei depois de bacharel, depois da universidade. Eu não tinha trabalho autoral, eu só tinha trabalho artesanal mesmo. Aí eu comecei entre os 9 e 10 anos, em casa mesmo. É de uma cultura bem da família mesmo, assim, o trabalho artesanal. Então, com 12 anos já vendia artesanato, vendia pintura, assim, coisinhas, né? O que caísse na frente dessa vontade de pintar, pintava em taco, madeira, mandava cortar umas madeiras e ia conseguindo até ter um retorno financeiro com aquilo. E, enfim, aquilo ali foi até os 30 numa coisa que era meio duvidosa, porque a sobrevivência, tanto pelo artesanato como pela arte, é sempre complicada, enfim, acho que desse conhecimento todo mundo sabe. Então, assim, quando eu comecei a pensar mais profissionalmente mesmo em pintura e no trabalho, foi por volta dos 12, 15 anos, que aí eu fui assim, obrigado pela família a tomar uma decisão entre o curso e assim, uma vida profissional, né? Decidir a universidade ou o emprego. E o curso de arte era vetado pela família, porque na época que eu fiz meu primeiro vestibular eu tinha 16 anos. Eu passei para o curso de letras e não dei conta porque não é a minha de fazer letras. Então, só por isso também. Então, foi até uma rebeldia abandonar o curso de letras, porque não tinha identificação realmente com... E fui trabalhar em escritório. Eu era escriturário da indústria da Antártica que tinha aqui no estado. Era em Viana. Ficou durante, eu acho, uns 6 anos e meio, 7 anos, eu fui funcionário de lá. Saí de lá para fazer artesanato, viver de artesanato e viver de fazer produção de festas infantis. Eu tinha um ateliê comercial, aí dentro do ateliê dava para satisfazer algumas coisas assim, como a produção de pintura, produção de escultura. Aí o ateliê abre muito realmente, porque tem que virar uma pesquisa. Se você quiser conhecer, não tem um ensino direcionado para aquilo, para você dizer que vai... você tem que procurar especificamente os cursos que você quiser. Então era uma formação autodidata mesmo. Mas tinha os conflitos, né? Porque na família eu sempre tive assim, cultura na minha família. Eu acho que sempre foi a grande herança, eu falo com minha mãe. É a parte de cultura que... eu sou do interior, eu sou de Domingos Martins. E eu sou de 64. Então, quando eu conheci Vitória, mais ou menos, foi 75 para 80, assim, não tinha quase nada de informação, principalmente de arte, tinha pouquíssimas galerias. Quando abriu a Almer Macena, minha primeira exposição foi na Almer Macena, foi uma exposição da Atílio Conago, que me impressionou muito. Eram aquarelas que realmente tem um domínio de técnica que é impressionante. Aquilo ali foi tipo assim, eu tenho que ir por um rumo dali, assim, né? E a universidade era esse gancho. Só que tinha esse conflito com o preconceito com o curso de artes plásticas, que antes da década de 80 ainda era um curso de espera-marido, que era que as mulheres iam fazer para aprender técnicas de boas pinturas, seja lá o que fossem essas belas artes. Então era essa a forma do curso, não tinha ainda o pensamento, essa ideia enfim. E a família não aceitava de jeito nenhum que era um curso direcionado às mulheres, esse era o pensamento meio bem vigente mesmo. Nessa época em Vitória ainda era muito assim. Quando eu entrei na universidade, foi em 96, o currículo
que essa coisa do currículo é complicado mesmo. Mas ainda tinha uma grade extensa de artesania. Tinha vitral, tinha a champaria, acho que tem ainda, não sei, né? Mas tinham várias dessas técnicas ainda que eu acho que são mais competentes do nível médio, de uma outra, tal, enfim. Mas acho que me perdi um pouco. Mas assim, falando da questão do curso, como você encontrou, como isso era, você começou a falar dessa questão que tinha uma grade. Porque eu, na verdade, eu entrei no curso para entender o que eu queria realmente, como profissional. Se eu queria ter uma formação, como que eu ia sobreviver com aquilo ali. E aí, realmente, foram 8 anos de curso e eu sobrevivi com um ateliê comercial e aí o curso tinha um horário flexível, então foram 8 anos aqui dentro, porque não dava para fazer em 4 mesmo, não trabalhando. Então era conjugando assim, estudar e trabalhar duplamente, que era fazer o trabalho de ateliê para sobrevivência, que era muito bacana por um lado, porque dava um retorno, o mercado de decoração ele é legal, se você souber explorar. E começaram as parcerias aqui dentro, assim, eu convivi durante alguns anos com 2 artistas, hoje um não trabalha tanto que é o Fabrício Coradello, que é mais produtor e curador, e o Herbert Pablo. Nós fizemos durante alguns anos, nós dividimos casa, ateliê, temos ainda uma parceria com o Fabrício, ainda tem uma parceria mais constante de produção, mas a minha produção autoral já é completamente independente, não interfere. Às vezes a gente dialoga como trocando ideias mesmo sobre a produção. Mas a minha formação é essa, assim, é o artesanato e depois foi entrando na universidade assim, para tentar entender o que era isso um pouco, né? Me achar e continuar trabalhando. Hoje eu sobrevivo hoje como eu acho que designer, eu acho que se enquadra melhor, porque minha profissão é artista plástico, eu assino como artista plástico, eu recuso a assinar outra coisa, porque eu acho que não dá para enquadrar, assim. Mas o que eu sobrevivo como designer, fazendo desenho de projetos de exposições, montando exposições, não só exposições de arte, mas de evento, às vezes teatro, cada vez menos também, mas sobrevivência é assim, né? Você tem que ampliar às vezes para poder captar. E hoje isso foi mais uma exigência até do mercado, eu ir para esse lado, aprender a fazer desenhos mesmo, hoje mais técnicos até, porque para poder fazer um design de uma exposição, muitas vezes você não fica só viajando na concepção, você tem que ter medida de parede, quanto tem de tinta, que tinta vai ser, qual cor vai ser, tonalidade, e esse lado é complicado realmente às vezes, porque compromete a produção. Então isso foi bacana para agregar, também ficar do outro lado não só produzindo, como só fazendo meu trabalho autoral também, porque eu acho que a gente sempre só se vendo, parece, né? Fica sempre só o desejo de produzir, então foi para esse lado, para a sobrevivência, mas o meu trabalho autoral caminha independente caminha pelo desejo mesmo de fazer, isso. Eu sou artesania, entendeu? Artesania e assim, o que me estimulou a pesquisar foi assim, as ilusões de ótica, principalmente com a cenografia, eu não sou cenógrafo, porque eu não sou cenógrafo de formação, mas eu trabalho com cenografia. Então porque são coisas que fatalmente você vai ter que lidar no mercado. Então, assim, se você entra fazer você não vai ter que a gente não tem aqui estrutura para você, de repente, ter uma série de profissionais para poder fazer um trabalho conjugado. Aqui, dificilmente no estado você vai achar, por exemplo, um produtor gráfico. Se você falar isso, vão te bater, porque eles já estão pagando um designer, você vai pagar um produtor ainda, sabe? Tipo assim, como vai sair o papel lá depois que o cara resolver aquilo, parece que não tem muito problema. Então, mas, enfim, às vezes a gente tem que achatar orçamento, essas coisas são naturais de produção. Falando um pouco
falou dessa sua aproximação com o Fabrício e outros artistas que você teve proximidade que faz parte dessa geração 80, por exemplo. A proximidade foi aqui, né? Aqui na UFES. E tinha na época ainda, eu peguei acho que a edição dos 2 ou 3 últimos festivais de Nova Almeida, que era realmente eu acho que não só como informação, mas era um fomento de produção, porque ele trazia artistas que estavam com uma atuação, acho que assim, você falando em termos nacionais no Brasil, artistas que estavam evidentemente trabalhando, e você tinha contato com essas pessoas, assim, então eu oficina com Paulo Pasta, tinha o Zé do Caixão veio da oficina eu não lembro exatamente qual era a oficina. Então, enfim, mas era uma grade enorme, que ia desde performance, a pintura. Eu fiz aquarela em Nova Almeida com Mário Zavag, que foi uma das oficinas mais importantes realmente que eu fiz. Depois cheguei a fazer uma outra teórica. E o festival realmente ele era, assim, era um momento de muita de troca de informação. E era muito importante. Eu acho que faz muito falta, como tem em Ouro Preto. Em Ouro Preto, acho que é Tiradentes, não sei se é Tiradentes ou Diamantina, porque eu acho que houve uma sessão do festival, então lá eles continuam indo e trazendo produtores culturais, eu acho que não preciso dizer artistas, assim, mas são pessoas que estão produzindo cultura da arte, assim, e é uma hora muito legal de se trocar. Aqui, então, a gente era o grupo que queria, se identificava, assim, nem com uma linguagem não, mas eu acho que uma amizade mesmo, a forma de produzir. Então era o Fabrício Corradello, o Leco Magri, que também era, na época ele era um artista que estava atuando aqui, chegou a ser professor substituto, eu fiz pintura com ele inclusive, eu comecei a fazer pintura com ele e fiz com o Lando. Eu acho que foram uns 1 ano e meio, 3 períodos. Com a Tiga eu fiz 4 ou 5, entre desenho, laboratório de tintas e aí eu fui escolhendo os meus professores. O Lando mesmo eu esperei, eu estava muito frustrado porque na época que eu era aluno aqui, ele não estava ainda como professor. Ele estava fazendo mestrado e eu sabia que ele estava aprovado, então eu estava esperando ele entrar para poder fazer pintura com ele, porque não tinha... enfim, não me agradava como era aplicada a forma de pintura aqui ainda. Já tinha evoluído bastante, mas ainda era bem... era insuficiente mesmo, assim. A forma de trabalho, de pesquisa, né? Então... E aqui a gente começava assim, tinha um estímulo de produzir para a galeria do Simone 2, mudou de tanto de nome que eu não sei mais como é que é lá. Então lá, minha exposição foi lá. Eu e o Fabrício fizemos uma exposição um mês depois do outro. Assim, acabou a dele, demos um salto, eu fiz a minha. E a gente estava, ele trabalhava comigo no meu ateliê comercial e a gente acabava produzindo junto, né? Que era uma forma de você conseguir realizar com mais cabeças, né? E o Herbert Paulo ajudava a gente com a parte gráfica, principalmente, que dava sempre um up na nossa produção. E era assim, era se reunindo mesmo pelo desejo de produzir, pela vontade de produzir mesmo. Ouro Preto foi muito importante para mim, porque foi um momento assim era um momento de euforia na universidade, né? Porque a gente está achando um monte de coisas e descobrindo realmente coisas novas, porque algumas coisas vão se destruindo, alguns mitos vão acabando e a gente vai vendo que não é realmente muitas coisas que não estavam sendo mostradas como se estava pensando. Em Ouro Preto, eu fiquei 2 semanas lá pintando, e era uma oficina assim, realmente de trabalho. A gente trabalhava 8 da manhã e saía 6, às vezes ia ficar pintando até 10 da noite. E lá realmente a vida não para. Você sai da sua oficina, cai em outra, vai para o teatro
Então foram 2 semanas nessa efervescência, essa coisa assim de querer produzir, né, de querer pintar. Mas basicamente estudando, a gente sabia que aquilo era uma oficina, não era um trabalho autoral que ia virar uma exposição, a gente sabia que estava num processo, essa consciência a gente tinha, estávamos lá para estudar. Seu trabalho também se aproxima um pouco de algumas coisas, como, sei lá, uma convivência mais com uma linguagem meio pop, assim, né? Fala um pouco sobre isso. Eu acho que isso é mais da cenografia, porque eu acho que não dá para negar que é uma permissão do pop, assim, o trabalho, né? Mas eu acho que não é estratégico isso, entendeu? Assim, pensar... o que ficou evidente no meu trabalho, desde quando do trabalho do Salão do Mar, que são as latas de sardinha. Foi um trabalho realmente que a aceitação parece que realmente, talvez até pelo pop mesmo, parece que chama realmente muito, e ele foi muito divulgado. Mas não é, quando o trabalho foi feito, por exemplo, para o salão, eu estava num processo aqui, num ateliê de pintura mesmo, com o Lando. E acho que uma das minhas atitudes que eu tive quando eu realizei a minha primeira exposição, eu estava em oficina de pintura, eu acho que em aula de pintura, e eu já estava travado 2 semanas sem conseguir pintar nada, porque eu perguntava para ele o que eu não achava o meu objeto para pintar. Só ir lá ficar pintando, eu não sou esse artista que fica procurando muito, assim, a tela branca, né, sabe? Eu falei, não, já sei que eu vou desenhar, a cor é ali, não é tão exato, mas eu já vou com uma ideia pronta do que eu vou fazer. E eu não me achava, eu ficava repetindo coisas e até teve um momento que eu pressionei ele, eu sempre pressionei meus professores, eu falei, me dá alguma resposta, assim, eu preciso de alguma resposta para caminhar que o trabalho não está indo, eu estou fazendo alguma mesma coisa. Aí quando ele disse que faltava o meu incômodo no trabalho, para mim eu fiquei 3 semanas sem pintar. Depois não conseguia pintar mesmo, porque não representava mais, eu não me achava realmente mais no trabalho. Aí eu fiz minha primeira individual aqui, que foi a única, tenho 2 individuais só, que não são grandes exposições em grandes espaços. Que eram painéis feitos exatamente como eu produzia no meu ateliê para aniversário, só que era uma temática pornográfica, entre aspas, porque mostrava sexo explícito, assim, mas era muito feliz tudo, era muito bonitinho. Mas as pessoas não tinham como não ver. Não tinha assim, a galeria foi fechada, foi barrada a visão de quem passava, no mesmo nível do olhar. Então foi criada uma barra preta, porque o nome da exposição era Triple X, o Triple X o X de proibição de pornografia, né? A classificação norte-americana de pornografia. E eram 3 cenas gays de pinturas muito felizes, assim, com cenas muito coloridas, com coisas muito banais, não tinha nada de extravagante, eram só coisas muito simples, mas foi muito chocante também aqui a recepção, porque a gente pensa que até tem essa permissão de qualquer tema, e também não é bem assim em relação a resposta do outro, assim. O que a gente ouve também é surpreendente, até dentro da universidade. Assim, porque é claro que é um tema muito fácil, então assim, eu acho que eu nunca mais voltei assim para só depois, eu acho que quando teve Quanto Mais Arte Melhor, que foi, eu acho, uma das séries de exposições assim, que também fomentava muito a produção, a gente queria produzir para estar ali com alguma... O tema fazia isso, eu caminho muito bem pelo temático, assim, me direciona bem. Teve uma que foi sexo, então acho que foi a única vez que eu voltei ao tema, como tema mesmo, assim. Porque depois perde sentido, vira uma coisa fácil, não tem mais... acabou ali, né? Você fica se repetindo, então não tinha... Aí, enfim, quando eu fiz o Salão do Mar, quando eu entrei foi pro terceiro, quando eu fiz o projeto para o Salão do Mar,
A ideia foi o quê? Eu comecei a olhar para o que eu estava fazendo no meu ateliê, em termos de execução de trabalho, que eram mockups de peças de publicidade, garrafas gigantes, esculpidas em isopor, com acabamento que parece uma garrafa mesmo, então você tem que chegar pelo menos num grau razoável de solução. E eu vi que eu podia falar daquela forma realmente. Eu estava tentando sair de mim, buscar outras coisas, achar que o trabalho, que era uma das neuras minhas, eu olhava para o meu trabalho e falava, meu trabalho não tem conceito. Então assim, como que você tivesse que às vezes criar uma estratégia para trazer alguma coisa para o trabalho. Eu falei, o conceito já está no trabalho, quando você se propõe dentro do tema e traz a técnica, às vezes, o conceito muitas vezes vem junto com o que seja a referência. Então não foi uma estratégia pegar uma lata e associar com a Campbell do Andy Warhol, por exemplo, que sempre mas é porque é a referência que a gente tem na história de quem fez primeiro. Então, para o meu trabalho foi fantástico, porque ele realmente, a repercussão dessas peças me surpreendeu. Eu não esperava que tivesse a forma como o trabalho está se desdobrando. E aí vai caindo, acho que o mito da galeria, o mito do curador, as coisas vão caindo um pouco, porque o trabalho foi exposto no Salão do Mar aqui, em primeiro lugar, bacana, tinha essa classificação ainda de primeiro, segundo, terceiro, que era absurda, mas enfim, naquela hora para mim eu achei o máximo, porque era meu, e a gente tinha quem não queria, tá? Você mandou o trabalho, pelo menos classificado você queria. Hoje os formatos são diferentes, acho que estão mais democráticos até, no sentido de distribuir a verba e tudo, mas a Neuza indicou, a Kátia Canton estava pesquisando alguns trabalhos, acho que no Brasil, alguns artistas que trabalhavam com determinadas mídias, com técnicas, e a coisa estava meio aberta ainda. E a Neuza disse que havia determinado trabalho, ela nem tinha visto o trabalho, mas ela sabia do que era, toda a descrição que eu tinha dado para o trabalho. Ela pediu uma imagem do trabalho, eu mandei para ela apresentou a imagem para a Kátia, acho que um ano e meio, 2 depois, um ano depois, se não foi um ano, acho que uns 6 meses assim depois, ela me disse que o trabalho, ela queria o trabalho para uma pesquisa, que era uma exposição que poderia vir a ser uma exposição, mas fazia parte de uma pesquisa da Kátia. Eu falei, o trabalho já não era mais meu no sentido de propriedade, então só cabia depois da liberação, no caso da Casa Porto, da Prefeitura de Vitória, e a minha parte era só liberação de imagem. Porque de qualquer forma existem essas normas ainda do artista que tem que liberar sempre uso de imagem. Né? Então ele foi o meu primeiro contato com essa curadoria, porque a curadoria da Kátia, nesse caso, era ela selecionava as obras para reunir no conceito que ela estava pesquisando. Então, ela já tinha o conceito, então ela vinha agregando o que ela selecionava a esse conceito pronto, que era a seção brasileira da natureza morta. Eu não via meu trabalho como a natureza morta. Ela falou, depois que eu vi, eu acho que o trabalho até cresceu, quando ela trouxe essa leitura, que eu falei, o trabalho não vi como jeito de natureza morta, eu vi como uma peça que traz um monte de informação pictórica, de publicidade, mas não exatamente como a mesa montada, mas é uma forma de interpretar a peça também. Aí a peça foi para São Paulo, numa exposição no MAC USP, ali é a galeria do MAC USP na Paulista, acho que é no prédio eu acho que eu esqueci a federação, tem um prédio e embaixo tem uma galeria que é do MAC. A exposição foi ali, depois foi para Niterói. Era uma ação
do British Council, que eles traziam uma pesquisa sobre natureza morta. Então, na mesma época que havia a exposição, havia cinema, que tem a seção de cultura do Conselho Britânico do Brasil. Então, eles fazem essas ações. Eu não consegui entender toda a ação, porque era muita coisa para ler e tentar me informar, porque eu também só estava sendo jogado de alguma forma lá dentro, assim, estava chegando tudo. Mas havia cinema, teatro, tinha alguma coisa de literatura também. E havia uma pesquisa de uma curadora britânica, que é a Ian Gallagher, que ela pesquisava a natureza morta na arte contemporânea, mas não como uma visão de enquadramento dentro de uma técnica. Ela foi pesquisar a natureza morta e fazia toda essa leitura da interpretação da palavra natureza morta para still life como vida parada, que é outra coisa, que você muda todo o sentido da peça, a semântica muda completamente, né? Porque no francês é nature mort, mas em inglês é still life, então não é dead life. É quase um estilo mesmo de um filme que você corta, então parece que dá outro significado, quando a natureza morta vinha na história da arte de outras formas de composição, assim, os legumes não estavam lá só para decorar, não eram formas geométricas, por exemplo, eles representavam a produção agrícola da época, então a variação da natureza na mesa era a variação da agricultura daquela região naquele momento, então era outra conotação. E aí isso ela trazia para o contemporâneo, com artistas que faziam. Aí não acho que não dá nem falar mais em técnica, porque entre instalação e assemblagens então era um número muito grande de artistas, não lembro quanto, acho que 45, 47. É uma parte, metade brasileiros e metade britânicos. A exposição não veio toda e ela circulou, eu acho que ela passou por 2 ou 3 países da América Latina, onde ela fazia paralelos de como aquela região interpretava, fazia esses paralelos com os artistas britânicos, né? Como que poderia dialogar o trabalho dos artistas dessa região. No Brasil, ela, a Cátia, que fez a leitura. Aí foi para São Paulo e Niterói. Eu acho que aí foi desmontada a exposição. Então ali esse trabalho foi assim, porque ele teve uma divulgação muito grande, ele foi usado como para o marketing mesmo, a imagem dele foi publicada em tudo, então ali realmente o acesso de galerias começa a se abrir realmente, porque aí que você vê como que, até do interesse mesmo, às vezes só midiático mesmo, às vezes não estão, nem alguns não estão interessados no seu projeto, às vezes o interesse é muito mais porque você está na mídia, mas é também uma hora de você pensar por onde pode se jogar, né? E nesse ponto é muito bom, por isso que eu acho que as exposições, enfim, o fomento de produção é sempre importante. E agora que você está falando do pop, o trabalho era isso, não era assim, pensar, sabe, porque o trabalho faz parte, eu acho, da minha cultura mesmo. Eu sempre tive em casa, como eu estava te falando, assim, a minha família nunca foi nunca rica, mas sempre me deu como presente muita cultura. Então eu sempre tive muito livro de história da arte, mesmo eu tive desde a minha adolescência, eu já tinha em casa uma quantidade razoável, quando eu queria eu ganhava também o que eu... Então essa informação, eu já tinha essa informação do pop quando eu entrei na universidade, eu sabia o que era arte pop. Então não era uma questão de se associar, eu quero fazer daquele jeito. A minha intenção de trabalhar sempre é o artesanato, é a artesania, talvez um resgate, eu não sei, eu acho que não é resgate, talvez mais saudade de uma coisa, porque, sabe, o paninho que dá saudade que a avó não faz mais, que não tem mais sentido fazer, porque nem o preço do artesanato mais justifica, porque é inviável você sobreviver daquilo.
o tempo dele é tão dele mesmo que não cabe mais no mundo contemporâneo, por exemplo, como fatura de sabe, de uma obra. Você não sobrevive mais daquilo, a não ser que seja por um grande trabalho, que eu acho que são poucas pessoas, às vezes, por exemplo, até na moda mesmo, que trabalham hoje com artesania. Ronaldo Fraga explora alguma coisa, porque trabalha com comunidades e tudo. Então, assim, são técnicas que ou você tem uma ação social para poder, que às vezes acaba sendo assim, para alavancar a pessoa e depois ela sai daquilo ali, porque não vai mais sobreviver, ou você fica no manual. E eu ia falar de outra artista que trabalhava com... eu achei uma estilista gaúcha, eu não sei o nome dela direito, a pronúncia, eu acho que é Helen Rodel. Ela não desenha a peça meramente como estilista, ela vem construindo com crochê. Então ela vem falando assim que é uma peça que acaba sendo uma peça de alta costura, porque você não faz é a coisa peça única. Você não pode construir uma série com aquilo, porque é uma coisa que tem que vestir uma pessoa, tem que caber naquele corpo. E muitas vezes o processo de construção você tem que fazer e desfazer. Então você trabalha muito nesse processo de construir e desconstruir, construir e desconstruir. Que eu estou no bordado hoje. Eu estou bordando e estou pesquisando algumas coisas do bordado. Eu fiz um trabalho que envolvia bordado, que foi... eu fui convidado para uma itinerância, que foi o projeto Baustelli, da Rafaela Zanetti. Ela selecionou cinco artistas que tinham origem alemã, germânica, e que definitivamente não é origem alemã, é origem germânica. E eu era o único que tinha nascido no município que eu fui selecionado. Então, para mim, assim, era um retorno mesmo, a memória era toda... a casa, a volta, era mesmo, e eu sou todo mamãe, vovó, é o lado feminino da família, assim. Até uns amigos brincam que no meu ateliê tem uns que ficam chocados que não viram nunca tanta coisa junto ao mesmo tempo, de umas coisas masculinas e femininas, que tem um lado todo de bordados e do outro lado é ferramenta de corte, maçarico, serra tico-tico, essas coisas assim. Mas era voltar para isso, porque para o imigrante que veio, quando eles vinham, principalmente para os pomeranos, a fatura do trabalho independia do gênero. Assim, o homem fazia o crochê porque precisava se vestir com aquilo. Então, não era um trabalho feminino, era um trabalho. Então, assim, para mim voltar para o crochê não é fazer um trabalho feminino, é porque era um trabalho que acabou tendo essa característica feminina, mas não é essa delicadeza. Por isso que eu falo que acho que aí é mais uma saudade, talvez, dessa coisa, porque nem às vezes não justifica mais ser feito, né? De uma forma comercial. Assim. Duas exposições que são extremamente importantes, que você não pode falar, que é a 5031 e a Elisa. Sim, eu ia falar nela. A Elisa foi bastante difícil de fazer, porque como o Baustelli foi uma coisa que era pessoal e assim, passional e emotivo, não tinha como a gente fugir disso. Era como trabalhar lá em Domingos Martins, não dava para negar a minha origem ali, eu tinha que assumir mesmo aquilo. E a Elisa, a gente conviveu aqui na universidade, não da mesma turma, mas era um grupo que a gente já, por identidade, já estava trabalhando junto. Eu participei de alguns vídeos dela, de malha, enfim, eram umas experiências maravilhosas. Ela propunha isso. Então, o importante da exposição Elisa para mim, porque algumas pessoas falam em homenagem, não tem nada a ver com homenagem. Na verdade, até quando a própria Neuza selecionou os artistas, eu questionei essa questão da amizade, porque haviam pessoas muito mais próximas que são artistas que não estavam na exposição. Então,
a proposta justamente não era essa, não era homenagear ela, mas era tentar trazer a forma como ela construía as coisas. Então, eu acho que o grupo trabalha como essa osmose mesmo, ela vai deixando na gente alguma coisa. Enfim, o grupo realmente, quando ela trouxe esse grupo para a exposição, porque era o grupo que realmente produzia junto. Eu acho que um bebendo no outro, assim, as informações. Eu e a Elisa, várias exposições nós produzimos juntos, não aqui, no mais mesmo. Eu lembro da Elisa numa situação que a gente estava... Às vezes a gente vai montar uma exposição, pensa que é só o quadro, só bater um prego, botar o quadro na parede ou jogar umas coisas no chão, se for... Enfim. E tinha um trabalho do Marep que era feito com bolas de balão de gás de aniversário. E a proposta do trabalho era o seguinte, a gente tinha que encher a sala, fazer o torçal de corda e empurrar para dentro da sala, de forma que fechasse o espaço todo, impedisse a entrada, criasse As pessoas para entrar iam ter que estourar todas as bolas. E o que tinha que sobrar no chão era só o plástico explodido. Só que às vezes para amarrar a bola você precisa de fio. E se você amarra o fio, fica um desenho no chão. Então assim, parecia que era uma bobagem, mas era outra configuração do trabalho dele. E ele não queria um risco no chão, ele queria uma textura. Então não podia amarrar com fio. E na hora eu não estava... É uma técnica muito simples, você não precisa, você puxa a bola e amarra uma na outra. Mas na hora você não chega naquele problema, porque pensa, você vai amarrar com fio, então é muito simples, não é simples. Desconfigura o trabalho todo. E foi ela que me deu a solução do trabalho. Ela estava produzindo os itens da exposição, que foi impermanência e transitoriedade, se não me engano. Eu acho que foi essa exposição. Eu me confundo com algumas. Porque às vezes que eu monto, tem hora que eu... E nessa eu acho que eu montei Marep, foi isso mesmo, Marep e o João Damasceno, que eram palavras escritas, um morro desenhado com palavras escritas. Então a relação com a Elisa era essa, não era só assim, uma relação de amizade, tinha essa coisa do trabalho mesmo, de um ficar buscando, sabia o que ela fazia, quando eu sabia que eu podia resolver, ela me procurava, e não com tanta frequência quanto outros, mas a gente tinha essa convivência. Agora a exposição, ela foi difícil porque eu acho que foi justamente isso, não parecia que ficasse só uma coisa saudosa, uma coisa... É isso. Agora, a 5031 foi uma consequência assim, do Salão do Mar. Por quê? Porque quando a Neuza convidou, na época tinha aqui também o Salão IASG, que a escola IASG ela promovia salões de arte, e havia os juízes eram pessoas que realmente professores da UF, eles juntavam pessoas de algumas instituições que respondiam pelo... E a Neuza convidou os vencedores dos 3 salões do IASG e o Salão do Mar para fazer uma exposição que foi mediada pelo Lando. Então ele fez a mediação da exposição. As obras foram produzidas durante o processo de curadoria, nenhuma obra foi trazida para cá. Então, tanto como a Elisa como a 5031, eu acho que elas têm essa característica, assim, as 2 exposições foram construídas, elas não foram construídas a partir da ideia delas mesmas, não foram captados trabalhos prontos para representar um conceito, apresentar uma ideia. E a Neuza levou, como ela sempre faz, a gente sempre tem um diálogo muito grande, uma vivência, ela propõe sempre uma vivência do período até a montagem da exposição, nunca é muito curto. Então ela propõe sempre vivências e diálogos nesse tempo de construção. E chegamos aí para Itaúnas num desses momentos,
eu não tive a oportunidade de ir para o Mosteiro Zen Budista, que foi acho que um segundo templo. E era construído assim, depois que a gente se achava, né? Depois ia se encontrando mesmo, encontrando o trabalho, a partir dessa vivência mesmo, assim. E depois era cada um no seu trabalho. Aí era... Agora, elas têm, acho que essas características são importantes, assim, da vivência, até com a proposta da Neuza mesmo, de construir o trabalho, né? Porque ela, até em relação, não só a própria galeria, ela propõe que a gente um olhar maior para o local, para o entorno, acho que você chegar e colocar a obra assim também muito impositivamente, seja onde for, é muito seco, eu acho, não sei. Então acho que você sempre tem que ter um olhar melhor para, né?